pessoal, tudo bom? No vídeo anterior, né, eu falei sobre as minhas experiências, tá bom? E aí, hoje, vamos iniciar aquela série que eu falei. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é O Cérebro da Criança. E eu achei esse livro muito interessante, né? Gostei bastante dele. Então, por que eu resolvi gravar vídeos sobre esse livro, né? Primeiramente, porque assim, após alguns anos atendendo crianças e adolescentes, né, no ambiente da clínica, eu comecei a perceber que tem muita coisa que a gente pode fazer para prevenir alguns sofrimentos psíquicos, né, desse público. Então, muitos deles chegavam com algumas demandas que poderiam ser resolvidos com uma simples orientação para a família. E aí, depois que eu li esse livro, foi que eu tive a plena certeza. E o que é que acontece? Muitas vezes não é levado a sério o sofrimento das crianças e dos adolescentes, principalmente das crianças. Só que aí, às vezes, uma simples orientação poderia evitar um problema muito grande, tá? E aí, eu resolvi gravar o vídeo porque é uma forma mais simples de abordar esse tema. Então, nessa primeira série, vai ser baseada nesse livro, O Cérebro da Criança. Então, primeiramente, né, quem foram as pessoas que escreveram esse livro? Esse livro é do autor Daniel Siegel, tá? Ele é médico e ele é neurocientista. E também de Tina Payne, tá? Ela é psicoterapeuta de crianças e adolescentes. E ela é consultora em educação, tá? Os dois são de Los Angeles. E aí esse livro foi traduzido, tá? E eles dois, além de serem cientistas, né? Além de serem estudiosos do tema, são casados e têm filhos. Então, assim, eles pegaram as experiências deles pessoais, né? E foram aplicar o que a ciência fala. Então, o livro é muito interessante porque o livro ele é cheio de exemplos reais. E eles usaram as próprias experiências e com respaldo científico. Então, assim, é muito bom. Então, uma coisa que eu queria falar, né? Assim, a gente sempre fala que a gente precisa de um mundo melhor para as crianças que estão vindo ao mundo. Só que o mundo melhor ele é feito de pessoas melhores. Então, o que é o ideal? Preparar o sujeito desde a infância. Isso aí, olha, pra mim, né, que estou na clínica já há 3 anos e meio que eu atuo com esse público, eu vejo realmente o quanto é importante começar pela infância, tá? Então, por isso que eu escolhi esse livro para iniciar. Eu vou estar trazendo mais livros, né? E se você também tiver alguma dica, pode colocar aí, tá bom? Se eu não tiver o livro, eu compro. Então, inclusive, comprei outro livro deles dois também, estou esperando chegar. E qual o objetivo dessa série? De eu trazer esse livro aqui pra gente falar um pouquinho sobre o que tem nele, né? O principal, ajudar os pais a compreenderem melhor os filhos, a partir de como funciona o cérebro da criança, tá? Então, a linguagem dele é uma linguagem super acessível, a linguagem dele
E aí a gente sabe que a gente vive hoje num mundo muito corrido, onde pai e mãe trabalham, né? E aí a gente ouve muita a reclamação de assim, meu tempo é curto, quando eu chego em casa tem as coisas de casa para resolver e tem as crianças e etc, etc. Só que esse livro, ele ensina como aproveitar as oportunidades de conflito para ensinar. Então, ensinar o quê? Ensinar os filhos a ouvir, né? A escutar o ponto de vista do outro, a se comunicar, né? A comunicar os próprios desejos, a ter comprometimento, a fazer sacrifícios. Ensina também a negociação, então como negociar, e também o perdão, tá? Porque aqui ele fala tanto de filhos que são sozinhos, como de filhos mais de um filho, né? Que tem irmãos. E aí, compreendendo essas necessidades emocionais e os estados mentais das crianças, quando a gente começa a compreender, ajuda muito a gente a entender certos comportamentos das crianças. E aí, com o tempo, eles vão começando a ter mais habilidade para lidar com os conflitos. Por quê, gente? Porque o cérebro da criança ainda não é maduro o suficiente. E aí é o que muitas vezes nós adultos às vezes exigimos a mais. Ou a gente exige de mais ou exige de menos. E aí, através do que tem aqui, né, explicando bem direitinho, aí é que a gente vai ver como é que funciona, tá? E aí a importância de compreender, né, o funcionamento do cérebro da criança é porque a gente vai saber como agir com essa criança. E aí nesse livro ele fala sobre as partes do cérebro, como funciona. E aí você pode estar pensando assim, eita, mas é muito difícil entender, né? A neurociência é muito difícil, muito complicada, mas não. Como eu falei anteriormente, eles trouxeram uma linguagem muito fácil, uma linguagem bastante acessível, né? E eu vou trazer aqui essa linguagem bastante acessível também, tá certo? Então, na próxima semana a gente se encontra pra gente começar. Vamos começar a falar do capítulo 1. No capítulo 1, né, ele fala a criação levando o cérebro em consideração, tá? Então, aguardo vocês na próxima semana, tá bom? Então, até lá.